Oi! Hoje eu queria falar com vocês sobre imaginação, né? Então a gente vai pensar na importância do imaginar, do abstrair ideias. Então a criança com autismo ela tem uma enorme dificuldade em imaginar, em brincar usando essa imaginação, usando a criatividade. Então essa é uma das coisas que no futuro vai levar a uma possibilidade de resolução de problemas. E essa é a grande importância do imaginar, né? Quando a criança com autismo, a gente percebe muitas vezes, e isso faz parte até dos processos diagnósticos, que ela brinca de uma maneira particular. Ela tem dificuldade em criar situações para essa brincadeira, em colocar processos imaginativos nessa brincadeira. Então, ela geralmente brinca de forma muito mais concreta do que as crianças neurotípicas, né? Que já desde uma primeira infância, dos primeiros atos de brincar, elas têm uma tendência a imaginar situações, que sejam essas situações entre heróis, situações de eu ser um personagem, situações de eu interagir com um objeto inanimado, como um boneco, por exemplo. Tá? E existe uma grande importância em se desenvolver esses processos, porque é nessa hora em que a pessoa vai construindo possibilidades de resolver questões do dia a dia. Então, para uma menina, por exemplo, que brinca de boneca, ela vai estar projetando possibilidades de autocuidado, possibilidades de cuidado e zelo com outros, né? Que no futuro vão até acarretar em processos aí de cuidado de uma casa, de cuidado de uma criança. A mesma coisa vai acontecer com crianças que estão, por exemplo, solucionando conflitos nas brincadeiras. Então, o herói existe um vilão, o vilão fez mal, e aí o herói entra com uma atitude positiva e resolve aquela situação. Então a gente tem que pensar nisso como um grande exercício de resolução de problemas. Então você tem que pensar na frente para criar uma situação. Dessa situação, eu crio uma hipótese de resolução dessa situação. Então, é para isso que serve essa brincadeira de imaginar. Por exemplo, se a criança ela vai ser o pirata, né? Então, ela tem que agir de uma determinada maneira, com um determinado tipo de linguajar, com um tipo de vestimenta, para compor aquele personagem que se coloca inserido em vários contextos de conflitos. E a criança, nesse contexto, vai começar a produzir soluções para resolver esses conflitos que estão aí envolvidos na brincadeira. Então, a gente tem uma importância muito grande nesse desenvolvimento do imaginário. É muito legal quando a gente consegue chegar num ponto de uma criança com autismo moderado ou severo e você vê que ela conseguiu construir imagens hipotéticas na sua mente, que ela já consegue abstrair a realidade e projetar situações imaginárias nessa realidade. E isso a gente vai ver quando ela, por exemplo, tenta alimentar um objeto inanimado, ela tenta interagir entre dois bonecos, ela consegue pegar o carrinho e fazer de conta que o carrinho está passando no posto de gasolina. Então, ela mimetiza situações da vida diária para poder transportar isso para uma situação de brincadeira, tá? Então, vamos lá. Como que isso vai ajudar na resolução de problemas futuros? Quando a gente se depara com uma situação de conflito, por exemplo, eu tenho que ir ao mercado e resolver o que eu preciso comprar lá no mercado, passar no caixa, pagar. Então, essa é uma situação de vida diária.
Esse é o nosso problema, é resolver essa situação, ir ao mercado fazer compras. Isso exige um treino, né? Exige um treino do conhecimento do dinheiro, exige um treino do conhecimento do produto a ser adquirido, exige um conhecimento dos processos que levam eu escolher o produto, colocar no carrinho, passar no caixa, pagar e levar o produto para casa. Então, nada mais é do que um problema da vida diária que a gente resolve todos os dias, porque nós temos essa habilidade. Mas as crianças que não têm essa possibilidade de imaginar, elas não conseguem entender essa sequência temporal. Elas não conseguem compreender que existe um passo a passo para se chegar nessa finalidade, que seria levar o produto para casa. Ela, sem essa sequência temporal, esse treino de imaginar os passos daquela atividade, ela fica muito difícil para ela compreender qual é o próximo passo. Ela poderia simplesmente pegar o produto, sair do supermercado e levar para casa. Essa seria a situação de uma contingência muito simples, que pode ser uma possibilidade de pensamento de uma pessoa com autismo que não consegue imaginar que ela tem que passar por vários processos para chegar na realização ou no final daquela tarefa. Então, quando ela está brincando, por exemplo, eu trouxe uma caixinha registradora aqui, que é uma caixinha de brinquedo, ela está simulando essa situação. Então, a partir do momento que ela paga para uma outra pessoa, ela coloca uma série de produtos, os produtos são comprados, coloca num carrinho de brinquedo, passa lá, soma os produtos, o outro amiguinho paga por isso, nada mais é isso do que um treino dessa abstração do que seria a ida ao supermercado. Então, é muito importante a gente desenvolver essas habilidades na primeira infância, né? Que a criança tenha a potencialidade de treinar essas situações que vão ser situações do dia a dia. Uma coisa legal, uma experiência que eu tive com o Lucas, por exemplo, numa situação de abstração de forma concreta, foi um determinado momento em que ele não queria, ele estava numa fase em que ele não queria vestir camisetas regatas sem manga. E como a gente vive num lugar muito quente, é necessário no verão que ele use camisetas apropriadas para aquele tipo de temperatura. São temperaturas muito altas, então a gente obriga ele a usar esse tipo de vestimento. E num determinado momento a gente ia sair, né? Coloquei a roupa que ele tinha que vestir em cima da cama, porque eu sabia que se ele escolhesse, ele não escolheria a regata, e naquele dia ele tinha que usar uma regata. E aí coloquei a regata, os shorts e tal, e falei, vai lá e se vista, né? Ele foi lá, trocou a roupa a contragosto, já quis trocar a regata por uma camiseta, e eu falei que não, que ele ia de regata, então, né? E ponto, não tem discussão, ele não tem essa opção. Essa opção já vem pronta para ele, então tem que vestir a regata. E aí ele veio, passou um tempo, ele veio trocado para mim. E com uma camiseta de manga normal, uma camiseta normal. E eu perguntei para o meu marido e falei, por que você trocou a camiseta dele? Ele falou, porque ele veio com a regata molhada e disse, papai, já veio com a outra camiseta para mim? E disse, papai, molhou, tem que trocar. E meu marido, tudo bem, molhou, troca e põe a camiseta que ele já trouxe na mão. E eu falei, não, alguma coisa aconteceu porque ele estava vestido, então vamos colocar outra regata, e ele teve que colocar outra regata e teve que sair de regata no fim das contas. No dia seguinte a mesma situação ocorreu, e depois que ele colocou a regata, eu vi que ele foi no quintal. E fiquei observando o que ele estava indo fazer no quintal depois de já estar pronto para sair. E ele pegou a mangueira, molhou um banco no quintal e deitou com a regata no banco molhado. E veio para dentro, pegou uma outra camiseta, foi de novo para o pai e disse, papai, molhou, tem que trocar. E eu falei, não, agora não, né? Eu vi o que aconteceu. Então, o que ele criou? Ele criou uma estratégia para resolver um problema, né? Ele imaginou, bom, eu não vou poder ir contra
ou falar que eu não quero usar regata, porque eles vão fazer eu usar a regata. Ponto. Então, esse é o primeiro processo de abstração. Segundo, o que eu posso fazer para obrigá-los a trocar a regata? Então, ele pensar, quando a regata está molhada, quando a roupa está molhada, eles trocam a minha roupa. Então, eu vou lá, criei uma hipótese, molhei a minha camiseta e fui pedir para trocar a blusa naquele momento. Então, olha quanta coisa está envolvido nesse processo. Então, ele teve que imaginar uma situação, ele teve que criar uma situação para poder resolver o problema que ele tinha, que era trocar essa regata e colocar uma blusa que ele queria pôr. Então, é isso que é uma resolução de problemas. E para isso a gente precisa desse processo de imaginar. Por exemplo, eu estou com fome, mas não tem ninguém para pegar uma comida para mim. Então, eu tenho que ter uma possibilidade de conseguir imaginar quais vão ser os meus passos para conseguir o alimento que eu preciso. Então, eu tenho que pensar, será que se eu for na cozinha, vai ter pronto lá? Será que se eu abrir a geladeira, pegar um queijo, um presunto e um pão, eu consigo montar um sanduíche para eu comer? Então, eu tenho que pensar em estratégias, eu tenho que pensar ou imaginar qual é o processo até o alimento estar pronto e chegar à minha boca. E aonde que a gente constrói esse processo? É na brincadeira. Então, as crianças constroem essa possibilidade de imaginar lá brincando. Então, é fundamental que a gente exercite, que a gente incentive, que a gente demonstre esse processo. Por mais cru que possa parecer para a criança, ou por mais falta de interesse que a criança tenha nesse processo de imaginar, eventualmente você vai achar alguma coisa que leve a criança a esse processo, ou seja, que ela tenha vontade de imaginar com você. Então, se o objeto de preferência da criança é, por exemplo, o joguinho de chá, né? Um joguinho desses de chazinho. Então, vamos lá, vamos colocar o chazinho, vamos colocar a água dentro do bulizinho, vamos simular o brinde, né? Vamos tomar o chazinho, vamos tomar o chazinho. Então, se esse é um objeto que você perceba que gere ou chame a atenção da criança, utilize. Se forem brinquedinhos ou bonequinhos, então, incentive a criança, esteja junto com ela. A qualquer sinal de abstração ou de montagem desse imaginário, esteja presente ali com vontade de trabalhar essa questão de interagir na brincadeira, né? A gente vai perceber que para chegar em outros processos de aquisição de conteúdo ou de repertório de conhecimento de coisas, a gente vai precisar também desses processos de abstração e de imaginação. Por exemplo, quando eu falo a palavra lápis para vocês formulam uma imagem do lápis na sua cabeça, correto? Até chegar a esse ponto, isso quer dizer que eu abstraí da realidade o conceito do lápis. Quer dizer que eu já transformei essa ideia do lápis concreto em um conceito, em uma imagem na minha cabeça. Então, não é mais simplesmente o lápis concreto da forma que a gente enxerga. Para a pessoa com autismo, quando a gente inicia o treino de habilidades, essa é uma dificuldade, porque ela entende o lápis como sendo aquela coisa concreta que ela segura para escrever. Eu tenho que ensiná-la a transformar essa informação concreta em algo abstrato, ou seja, produzir na imaginação dela, ou na imagem, uma figura que represente o lápis concreto, que represente a palavra escrita lápis e que represente a palavra falada lápis como aquela imagem do lápis que se segura para escrever. Esses são
processos e graus de abstração relacionados à construção da imagem que está presente aí nas coisas que a gente vê todos os dias. Então, imagine se eu tiver que ensinar uma criança que um leão é um leão somente quando ela ver um leão. Eu vou conseguir isso? Muito provavelmente não, porque as chances dela ver um leão são pequenas na vida, né? Concreto, de forma concreta. Eu tenho que ensiná-la que a palavra leão significa um animal que tem aquelas características, que vive na selva, né? Então, olha quantas coisas eu vou ter que ensinar a ela a respeito do leão. Mas para eu conseguir chegar lá, eu tenho que ter a possibilidade dela ver um leão na imagem lá no vídeo, dela ver o leão numa cartinha impressa, numa foto do leão, e dela saber que esse comando que eu estou dando, que esse antecedente que eu estou produzindo e falando a palavra leão, significa tudo isso. Significa esse animal aí que a gente está conversando sobre. Então, quanta coisa, imagina se eu tenho que falar, cada vez que eu falar em trem, eu tenho que trazer um vagão de trem para dentro da minha sala para conseguir colocar o trem no repertório da criança. A mesma coisa com o avião, a mesma coisa com tudo, né? Então, a gente precisa formar esses processos de abstração e de imaginação para conseguir resultados em ensino de repertório. E esse repertório pode ser só sobre objetos, animais, coisas do dia a dia e situações também. Então, como que você faz para comer, né? Quais são os processos envolvidos nesse ato de se alimentar, por exemplo, de fazer uma refeição em família? Então, construir isso no abstrato é uma tarefa que é feita a partir dessa construção da imaginação. E a gente precisa exercitar isso passo a passo para pessoas com autismo, porque elas realmente têm uma dificuldade maior nesses processos que não são concretos.